Normalmente em um desenho, os personagens estão vivendo aventuras e conhecendo pessoas novas, acontecendo vários casos em que não conhecemos os pais dos personagens. Por exemplo, na Mansão Foster para Amigos Imaginários, o Mac sempre está fora de casa brincando com seu amigo Blue, e sobre a família dele é muito pouco mostrada. Ele até tem um irmão mais velho que só aparece para perturbar, mas a mãe dele mesmo aparece muito pouco, e ela traz um clima diferente para o desenho. Além do seu rosto que nunca foi mostrado, ela sempre parece cansada pois trabalha muito. Já o pai do Mac, ao que tudo indica, ele é falecido, pois ele nunca apareceu em nenhum episódio e os criadores nunca falam sobre ele. Mas em outros casos, isso é guardado como um mistério a ser revelado em algum ponto. Acredito que todos aqui já assistiram Bob Esponja. Nesse desenho existe um elenco de personagens bem marcantes, com as suas personalidades bem distintas que suportam uma grande variedade de roteiros, mas vira e mexe aparece um personagem novo, mas poucos sabem sobre os pais do Patrick. No episódio I'm With a Stupid da segunda temporada, o Patrick recebe a visita de seus pais, mas o que poucas pessoas lembram sobre esse episódio é que na verdade eram impostores. O Patrick tinha conseguido convencer o Bob Esponja a agir da forma mais estúpida possível, para fazer os pais dele pensarem que na verdade ele não era tão burro assim quando se compara com as outras pessoas, mas no fim do episódio ele acaba descobrindo que aqueles não são seus pais, são apenas dois malucos vagando por aí, e que nem filho tinham. Mas os pais verdadeiros acabam aparecendo, pois eles realmente tinham mandado uma carta para o Patrick avisando da visita. Só que eles se perderam no caminho e foram parar na casa do Lula Molusco. Parece que eles também são bem idiotas, mas continuam julgando o Patrick. Curiosidade, a família do Patrick é maior ainda. Existe toda uma árvore genealógica que mostra que ele é primo do Gary. Sim, o caracol. E também já foi revelado que ele tem uma irmã mais velha, a Sam Estrela, revelada no episódio Big Sister Sam, da temporada 7. E ele também tem uma irmã mais nova adotiva, a Scudine Estrela, que já apareceu na série normal, mas que em 2021, quando Patrick ganhou um spin-off de Bob Esponja, chamado O Show do Patrick, ela veio para a família dele. Família essa que foi toda reformulada, provavelmente por causa do formato que faz uma paródia de sitcoms, aqueles programas que tem uma track de risada ao fundo. E neles, uma família é muito importante para a coisa funcionar. Então a família dele aqui já é outra, e ele também tem um avô. Ou pelo menos é o que esse cara tá falando, já que ninguém parece lembrar dele. Who's this guy? I have no idea. Do you, Cecil? So you can see him too, Bunny? Oh, I thought I was the only one. I'm your grandfather. Famoso igual Bob Esponja talvez seja Scooby-Doo, que está na lista de grandes sucessos da Hanna-Barbera. E aqui é bem o que eu falei. Os personagens estão sempre em um lugar novo, em uma nova aventura. Mas você já parou para pensar aonde estão os pais dessas crianças enxeridas? Bem, aqui a coisa se complica, pois Scooby-Doo é um universo de versões, já que o show existe desde 1969. Mas mesmo que poucos saibam, o desenho já mostrou a família de todos os membros principais. Você só tem que decidir qual versão você acha melhor. Por exemplo, o pai do Salsicha é o Sr. Rogers, que já foi um policial da cidade de Coolsville, no sul da Califórnia, a cidade natal da Mystery Inc. E esse desastre aí é a Sra. Rogers, a mãe do Salsicha, na série The New Scooby-Doo and Scrappy-Doo, lá dos anos 80, onde o Salsicha também tem uma irmã chamada Maggie Rogers, que também já apareceu em A Puppy Named Scooby-Doo, uma versão mais recente. E essa família são os donos dos Doos, que tem o Dada-Doo e a Mamsie-Doo, os pais do Scooby. Parece que nessa época eles não tinham muita cautela em criar os personagens. Só para o Salsicha mesmo, existem vários parentes que só apareceram uma vez. Em Scooby-Doo Mystery Incorporated, no Brasil Mistério S.A., somos apresentados a outros personagens para os papéis de pais do Salsicha. A mãe dele é a Paula Rogers e o pai dele o Carlton Rogers. Com certeza, essa foi a versão que mais se aprofundou nas relações familiares dos personagens. Os pais da Velma Dinkley, o Sr. e a Sra. Dinkley, que apareceram muito rapidamente em O Pequeno Scooby-Doo, aqui são a Angel e o Dale Dinkley. E a Velma também tem uma irmã mais nova, chamada Madeline, que apareceu no filme Abracadabra-Doo, uma garota muito inteligente e um pouco mais extrovertida do que a Velma, mas que também é muito inteligente. Nesse filme, ela é estudante da escola de magia, e uma coisa que ela tem muito semelhante à Velma é o interesse romântico pelo Salsicha. Já o Fred tem um mistério muito maior sobre ele. Os pais dele são a Peg e o Skip Jones, já apareceram várias vezes, mas na reformulação de Mistério S.A., o Fred não conheceu os pais dele. Quando criança, ele foi vítima de um sequestro que o separou de seus pais biológicos. Então ele passa a série acreditando ser filho do prefeito Jones.
mas com a prisão do prefeito ele descobre que é adotado, e que seus pais reais são na verdade a Judy Reeves e o Brad Childs, membros do grupo original Mr. Inc. I forgive you. You've always been and still are the only real father I've ever known. That's right, Fred. We're your parents. And we're back. Diferente da Daphne, que apesar de ter muito azar em enfrentar monstros, sendo conhecida como um imã que atrai problemas, e ao que parece também se atrai pelo John Cena, ela sempre teve família rica, e até mesmo várias irmãs gêmeas. Já o Fred tem essa história mais traumática, que supostamente explica a obsessão dele por armadilhas e resolver mistérios. No, don't! Traps Illustrated? Freddy! Mesmo no reboot Que Legal Scooby-Doo, ele descobre que seu pai é um dos vilões que está assombrando a cidade. Em As Aventuras de Jack Chan, o Jack vive em São Francisco com a sua sobrinha Jade, que veio de Hong Kong para morar com ele. Isso foi devido ao seu mau comportamento na escola da China. Então os pais dela decidiram que seria melhor se ela estudasse na América. Então nessa casa tem o Jack, a Jade, o titio, que nunca teve seu nome revelado, e mais tarde o Toru, que se tornou do bem. A Jade, que chama o Jack de tio, na verdade, é prima dele. A série tem 6 temporadas e entre uma aventura e outra pegando talismãs, a gente viu muito pouco sobre os parentes dos personagens. Os pais da Jade mesmo apareceram uma vez em uma fotografia. O pai dela se chama Shen Chan, acho que é assim que fala. E o nome da mãe dela é desconhecido. E lá na segunda temporada eles apareceram. Nesse episódio eles fizeram uma visita aos pais da Jade. Dad! Cousin Jackie, it's so good to see you again. Oh, you take credit for my good influence? Mas ao ver o comportamento do Jack, logo eles começaram a reavaliar a escolha deles de manterem a filha deles na América. Na real, Jack estava possuído pelo Shendu, que nesse episódio criou uma outra realidade, onde os pais da Jade foram vistos como súditos dele. On? Jade, it is forbidden! Get down! Talvez você não esteja muito ligado em Invasor Zim, mas eu particularmente sou maluco nesse desenho, que representa uma das melhores fases da Nickelodeon. E nós, os fãs, recebemos uma dose nova de oxigênio quando estreou na Netflix Invader Zim Enter the Florpus. Pois fora isso, os fãs ficavam vagando na internet comentando sobre a série, quadrinhos, fazendo pequenas observações e teorias, é claro. E grande parte dessas teorias é sobre quem seria a verdadeira mãe do Gib e da Gas, os filhos do Professor Membrana. Um cientista muito dedicado que sonha em construir um motor de energia infinita, ou algo desse tipo. Eu, quando era criança, achava que era amigo dos tubarões. Agora eu sei que não é assim. E ele é muito importante para a série, pois sendo Zim um alienígena disfarçado de humano, vivendo ali na vizinhança e planejando dominar o mundo, o Gib precisa encontrar formas mais sofisticadas de tentar detê-lo. Não se preocupe, filho. Eu te protejo. Claro que tudo em vão, porque o Zim é esperto pra caramba. Quer dizer, eu sou tão incrível que nem sei tudo o que faço. O criador do show disse em um tweet que iria responder as principais perguntas dos fãs, tudo que eles queriam saber sobre a série. Mas para os fãs que queriam saber quem era a mãe do Gib, ele simplesmente não respondeu. Que maravilha, né? Vergonha! Desgraça! Realmente existe um grande mistério sobre isso, e pode ser que em uma comic nova eles mostrem um pouco mais. Mas os fãs já têm uma teoria de quem é a mãe do Gib. Na verdade, essa teoria diz que ele não tem uma. Existe uma comic oficial, não tão antiga, que mostra a infância do Professor Membrana. E aparecem os pais dele, que são praticamente uma versão adulta dos seus netos. E essa questão da aparência ajudou com a teoria. E também o fato de que todos são cientistas. Alguns fãs acham que na verdade o Gib e a Gas foram criados em laboratório, um experimento científico muito bem sucedido do Professor Membrana. Será mesmo que eles são frutos de um experimento envolvendo DNA? Bem, eu procurei, mas infelizmente não dá pra achar a mãe verdadeira deles, já que o criador não ajuda. Algo semelhante acontece com Clarencio, que vive com sua mãe Mary e seu padrasto Shadão. Muito pouco se sabe sobre o pai verdadeiro do Clarencio. Em alguns episódios dá pra ver a Mary comentando sobre um tal de Damien, e que ele não é lá um cara muito confiável. Clarencio tem poucos episódios e mesmo assim foram dadas algumas pistas de forma bem discreta, como no episódio em que eles recebem a visita dos avós do Clarencio, o avô Seymour e a avó Gillis, que é simplesmente irritante. A Mary estava igual a Rochelle, ouvindo a mãe dela reclamar e fazer comparações, sempre colocando ela para baixo, e as comparações eram tantas que em um momento ela confunde o Shadão com o Damien, e ela até chega a dizer que o Damien era melhor. Who is this? Damien! Ma,
no, Damien's gone. Mas afinal, esse tal de Damien já apareceu? Ao que parece, sim. Ele é esse cara aí. Agora, se ele é realmente o pai do Clarence, não temos certeza. Parece que além da Mary, ele também namorou, ou pelo menos foi a um encontro com a Kate Natureza e a Melanie Baker, a professora do Clarence. City boy! City boy! Parece que o criador do desenho já chegou a twittar sobre o Damien, e ele teria negado que esse é o pai do Clarence, mas não de maneira muito enfática, já que logo depois ele apagou o tweet. Então a teoria ainda está no ar, pois se a informação de que ele não é o pai do Clarence é verdadeira, por que ele apagou o tweet então? Parece que eles quiseram manter o mistério, pois o desenho acabou sem a resposta. Mutante Rex é um dos desenhos mais maneiros da geração recente. Um cara com poderes de construir máquinas da hora, e um melhor amigo que é um chimpanzé que tem armas, fala sério, irado pra caramba. E além do mais, a história do desenho é muito boa. Bem densa que sempre avança com vários episódios reveladores. Quando Rex acordou com seus poderes de construir máquinas, logo ele se juntou à polícia global, mundial, sei lá quem são esses caras, e começou a combater os monstros de Nanite, e conseguindo amigos ao longo do caminho. E ele acabou conhecendo o seu irmão mais velho, um cara suspeito que apareceu do nada. No geral sabemos que os pais do Rex eram cientistas que estavam trabalhando no projeto dos Nanites, esses robozinhos superpoderosos que um grupo de milionários acreditavam que poderia ser a resposta para a imortalidade, já que isso tinha funcionado em salvar a vida do próprio Rex. Mas os pais do Rex foram contra a ideia e tentaram dar um fim no experimento, que acabou no acidente que liberou os Nanites pelo mundo, e foram criando esses monstros que ele combate junto a esses agentes. Os pais do Rex apareceram em um episódio, muito rapidamente, e acabou que várias pessoas que assistiram o desenho nem ficaram sabendo disso, nem mesmo que isso aconteceu em um episódio crossover com o Ben 10. In the early days of the Nanite program, our goal was simple: construct micro-machines to cure diseases, grow new cells, regenerate bones. But there was a control issue. E esse crossover foi maneiro pra caramba. Ver aquilo era o sonho de qualquer criança se tornando verdade. E falando de Ben 10, existem muitas versões, mas a clássica é a mais lembrada. Em um episódio chegamos a conhecer os pais da Gwen. E é engraçado que chega um ponto que você descobre que a Gwen tem um irmão chamado Ken Tennyson. Ele também é filho do Frank e da Natalie, mas também existe um outro Ken Tennyson, que é o filho do Ben 10.000 com a Kai Green, que já tinha aparecido na série original, e era o segundo interesse romântico do Ben 10, pois o primeiro foi a Perry Berkenfield, e ela é um mistério, nunca apareceu na série, foi apenas comentada em uma conversa. Right. You want more personal stuff? Worst fear, first crush, distinctive body marks? Peacocks, Patty Birkenfeld, 3rd grade. Os pais do Ben são a Sandra Tennyson e o Carl Tennyson, que além dos memes sobre ele, existe uma outra coisa interessante. O Carl Tennyson é o filho do Max Tennyson com a Verdona. O DNA alien do Ben 10 não vem só do Omnitrix. Parece que tio Max sempre gostou das aliens, e já que ele também se envolveu com a Chilene, naquele episódio em que não era tão bom ter os pais na sala assistindo junto. O KKO Let's Be Heroes, como o nome diz, é sobre um garoto chamado KO seguindo seu sonho de se tornar um super-herói. Mas nesse mundo até que isso não é tão absurdo assim, e aqui o desenho fica parecendo aqueles animes shonen, onde o personagem principal está sempre buscando se tornar mais forte, ao mesmo tempo que ele precisa encontrar o seu pai verdadeiro, e já que ele tem um padrasto, o Mr. Gar, que está junto da Carol, a mãe dele. E no passado, o Mr. Gar e a Carol eram heróis, e o que sabíamos sobre o pai verdadeiro do KO é que ele também era o lendário Laser Blaster. E chegando no fim do desenho, na 3ª temporada, no episódio Big Reveal, realmente a revelação do anime chega. Entre aspas, anime. Tudo isso para uma grande surpresa, pois o vilão que ele está lutando, o Professor Venomous, na verdade é o pai dele. Não, ele não estava errado sobre o Laser Blaster, mas acontece que os dois são a mesma pessoa. O herói se tornou um vilão. Boy, take a good look. I am him. Foi bem legal comentar sobre a relação familiar desses personagens. Se você gostou do vídeo, deixa o like e se inscreve no canal. Isso é tudo, pessoal. Valeu, tchau e até a próxima.